Amados, bom dia. Queridos, que a graça e a paz que transcende todo entendimento e que guarda o nosso coração em Cristo Jesus esteja com cada um de nós nessa manhã, nessa quarta-feira. Hoje é dia 11 de fevereiro. Que a graça de Deus, aquela que nos capacita, que nos educa, que nos ensina, esteja com cada um de nós no nosso coração, que nós possamos continuar perseverando nessa nossa caminhada. E é exatamente sobre esse tema que eu queria que a gente pudesse meditar um pouco hoje. Sobre a perseverança, que é uma marca daquele que é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Estamos tratando nessa semana essa questão dos efeitos da habitação, de sermos selados com o Espírito Santo. E uma das evidências que nós somos selados, que nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa, né, amados? Sermos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Pense, reflita sobre a profundidade dessa verdade e procure vivenciar essa verdade na sua vida. A questão, amados, quando nós entendemos o que significa sermos habitados pelo Espírito Santo, muda a forma como nós vivemos. Muda a forma como nós definimos as nossas prioridades, a forma como nós agimos, como nós nos relacionamos, porque a nossa vida ela passa a ser caracterizada pela eternidade. O Espírito Santo de Deus é eterno. Se ele habita em nós devemos passar a pensar a partir da eternidade. Apesar do nosso corpo ainda ser um corpo mortal, né? Sabemos todos que nós vamos morrer, um corpo onde habita o pecado. Essas duas forças, elas estarão conosco até o dia em que nós partirmos dessa vida, mas o que predomina, o que prevalece é a vida eterna que o Espírito Santo traz. Vamos olhar, queridos, que em Romanos 8, 10, o texto diz assim: uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, é o que eu estava falando agora para os amados, né? Então, o nosso corpo, ele está destinado, amados, para a destruição. Corpo físico. O Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus, e aqui ele então faz uma conexão com outra doutrina, que é a da justificação, que nós já tratamos também. Mas eu queria tratar aqui da questão da habitação do Espírito Santo. Então, o nosso corpo, amados, ele já está marcado pelo pecado. Esse corpo físico, ele já está destinado à destruição. Ele está destinado à morte. Agora, o Espírito Santo nos dá uma nova perspectiva de vida. 2 Coríntios 4,16, a palavra diz assim: por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior, que é o corpo físico, esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Então veja que a perseverança, ela é caracterizada por uma continuidade, uma permanência, um compromisso que nos leva adiante para a eternidade, apesar das fraquezas do mundo, do inimigo que está ao redor buscando nos tragar, das nossas limitações, dos nossos pecados. Apesar disso ser muito evidente, algo maior em nós nos leva para a eternidade, e esse algo maior não é outra coisa a não ser a habitação do Espírito Santo. Então, de novo, por isso, nunca desistimos. Percebe? Então, apesar de tudo apontar, gente, para a desistência, o cansaço, as aflições, as decepções, as frustrações, as dores, as angústias, as tristezas, tudo isso faz parte da nossa vida. Mas o texto diz: nós nunca desistimos. E o texto continua: porque o nosso interior está sendo renovado a cada dia. E esse interior nosso, nossa alma, aquilo que realmente é eterno, está sendo renovado porque o Espírito Santo habita em nós. Não tem outro motivo. Isso, então,
nos capacita a vencer as aflições, que é o que tenta nos fazer com que nós perseveremos. Então veja, o versículo 17. Pois essas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Então, o Espírito Santo habitando em nós faz com que essas angústias, essas aflições, apesar, queridos, ele fala que são pequenas aqui. Mas por que ele diz que são pequenas? Porque quando nós comparamos com a glória do porvir, não é que elas são pequenas em si mesmas. Uma dor, um câncer, uma aflição, uma perda de alguém amado, um sofrimento relacional significativo, né? Um problema financeiro, um problema de saúde. Essas aflições em si, elas não são pequenas. Sabemos, todos nós passamos por situações dessas. Mas quando comparado com a glória do porvir, elas se tornam pequenas. E por que nós temos essa capacidade, esse poder de olhar para a eternidade apesar das aflições? Porque o Espírito Santo habita em nós. E Deus está conosco. Deus é Deus Emanuel. Deus, quando estava, desde cedo em Êxodo, quando o povo ia atravessar lá o Mar Vermelho, ia atravessar o deserto, Deus estava com eles todo o tempo. Então, Deus é um Deus que está conosco por meio do seu Espírito Santo. Veja quantas promessas maravilhosas de perseverança, porque Deus está conosco. É Ele que nos faz perseverar. É importante que você entenda isso. Ele não nos deixará. Veja, Filipenses 1:6. Tenho certeza de que aquilo que Ele começou, ou seja, a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus voltar. Ele, Deus nos salvou. Então, essa boa obra que foi começada, ela vai ser completa. Então, nós fomos justificados, regenerados, santificados, separados do mundo, seremos glorificados, porque nós somos adotados como filhos de Deus. Então, tem certeza de que aquele que começou a boa obra vai terminá-la. 1 Coríntios 1:8. Ele os manterá firmes. Perceba que a nossa perseverança, ela parte de Deus. É Deus que nos capacita, é uma iniciativa dele que nos dá o poder de nós perseverarmos. Claro que envolve a nossa responsabilidade. A perseverança não é uma coisa passiva, é uma coisa ativa. Eu me aproprio desse poder de Deus por meio da fé, venço as provações e me mantenho fiel. Minha responsabilidade, ela é muito real. Colossenses 1:29, Paulo diz que ele se esforça, ele se afadiga, depende da tradução, segundo o poder de Deus que opera nele. A nossa responsabilidade, ela é evidente. Agora, veja, quando eu sou filho de Deus, Deus regenera o meu coração, esse meu esforço para perseverar, ele vai ser algo real na minha vida. Se eu penso assim, Deus vai me fazer perseverar, eu fico passivo, é porque o Espírito Santo não habita em mim. Não é uma forma de pensar de quem é habitado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 1:8 diz que ele os manterá firmes, queridos, comprometidos. Nós vamos balançar, vai bater vento, vai bater, Mateus 7 fala sobre isso, construímos nossa casa sobre a rocha, vai vir inundação, vai vir vento, a casa balança, mas nós permanecemos no Senhor. Ele os manterá firmes até o fim, a fim de que sejam livres de toda culpa no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, queridos, que coisa maravilhosa. Chegarmos diante de Deus no dia do juízo sem nenhuma culpa, porque Ele vai nos manter firmes e inculpáveis. O Espírito Santo vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Nós vamos nos arrepender, nós vamos abandonar pecados, nós vamos continuar firmes nessa caminhada. E 1 Coríntios 1:9, Deus é fiel e Ele nos convidou a ter comunhão com seu Filho. Então, o que nos faz perseverar é isso que nós estamos fazendo aqui, irmãos. É a vida de comunhão com o Senhor, de oração, leitura da palavra. Então, queridos, pensemos nisso. A gente vai continuar amanhã num outro tema que está vinculado à perseverança, que é a questão da esperança, que é algo que diferencia quem nós somos, como vivemos, como pensamos, como nos relacionamos, como priorizamos as coisas, a esperança, que também é gerada no nosso coração, e essa esperança é fortalecida pela perseverança.
Quando nós perseveramos, a nossa esperança é fortalecida. E a esperança também nos ajuda a perseverarmos. Percebe que essas duas coisas são dois milagres verdadeiros que acontecem no nosso coração. Amém? Então pense nisso, né, queridos? A bênção da perseverança. Quantos não perseveram? Porque o Espírito Santo verdadeiramente não habita nas pessoas, aqueles que não perseveram. Por isso ninguém perde a salvação. Então nós precisamos, amados, agradecer a Deus pela perseverança. E Ele vai nos manter firmes até o fim, até o dia que nós nos encontraremos com Ele e todos nós vamos ouvir: benditos do meu Pai, vinde para um reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Aqueles que perseveram são os mesmos que são habitados pelo Espírito Santo, são os mesmos que nós vimos ontem, que mudaram a relação com o pecado, são os mesmos que amam obedecer ao Senhor, enfim. Veja o vídeo de ontem também. Amém? Um dia abençoado, queridos. Deus de graça, Deus bendito, obrigado, Deus, por essa parte, Deus, do nosso tempo que o Senhor permitiu que nós tivéssemos com o Senhor nessa manhã, para termos mais do Senhor na nossa vida. Olharmos, ó Deus, para essas promessas, olharmos, ó Deus, para a Tua palavra e termos, ó Deus, essa perseverança pulsando no nosso peito, essa perseverança nos sustentando, apesar das aflições, das angústias, de tantas coisas que nos afligem, nós continuaremos e continuaremos firmes nesse caminho, até o dia em que nós estaremos com o Senhor. Essa é a nossa história. Essa é a história que nós vamos escrever, porque o Teu Santo Espírito habita em nós e a Tua promessa é que o Senhor nos fará perseverar até o fim. É isso, Deus, que nós esperamos no Senhor e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Um dia abençoado, queridos. Amanhã, se Jesus não voltar, estamos aqui de novo, perseverando nesse caminho. Amém?